Bom dia a todos. Hoje eu vou trabalhar com vocês sobre como será avaliado o seu trabalho, o seu artigo em uma revista ou em um evento. Os primeiros, os primeiros trabalhos que a gente envia sempre a gente acaba apanhando primeiro para depois acabando entendendo como funciona a sistemática de um evento. Então, esses aqui são algumas abordagens que eu vou mostrar para vocês de como o seu trabalho será avaliado. Vem de uma experiência um pouco traumática no início, mas depois, com o tempo, eu acabei aprendendo a escrever um trabalho diretamente para uma revista ou para um evento. Na ciência você encontra várias formas de fazer a apresentação do seu trabalho, só que muitas vezes a gente não consegue entender como é que ele é avaliado. Então esta microaula irá explicar para vocês como que seu trabalho será avaliado. A primeira avaliação é feita de acordo com o tipo de abordagem que foi dado no seu texto. Se seu texto fez uma abordagem sistemática da área, se ele fez uma inovação tecnológica, um caso de estudo, ou simplesmente fez a bibliometria do evento. Isso é importante, logo de início, o avaliador entender qual tipo de abordagem ele está avaliando. Feito isso, ele vai criar algumas ponderações quanto à relevância do trabalho. Por exemplo, se esse trabalho ele atende o escopo da revista, ou se é adequado para o evento, ou simplesmente não oferece nenhuma vantagem, não fornece nenhum dado significativo para o evento. Então, o seu trabalho, nas primeiras linhas, ele deve já mostrar na sua redação inicial, o que é que você irá fazer. Logo no seu resumo e na sua introdução, você vai apresentar uma inovação tecnológica, fazer uma revisão, fazer um estudo de casos. Isso poupa tempo tanto para o avaliador, quanto ele já consegue entender o que vai estar sendo apresentado. Seguindo a estrutura de avaliação, o seu trabalho será avaliado se ele contém alguns elementos textuais que definem ele como uma redação científica. Por exemplo, se ele tem definição do problema, se tem motivação, se você tem uma motivação do trabalho, se existe um problema a ser resolvido e você conseguir encontrar uma lacuna deste trabalho, desta área, para você poder apresentar uma solução proposta. Alguns trabalhos relacionados, a sua contribuição propriamente dita, a exposição da tecnologia utilizada e os resultados e a discussão que esses resultados fornecem. Se você se seu trabalho contém um desses elementos, tudo bem. Mas se ele deixa de emiti-los, deixa de apresentar esses elementos, você corre o risco do teu trabalho não ser aprovado. Muitas vezes os trabalhos são aprovados, porém não possuem muita clareza, não tem uma certa lógica de raciocínio na apresentação dos elementos. Então essa lógica, a ordem, como descrita nesse slide, tem que ser mantida. Você define o problema, apresenta a sua motivação, relaciona os trabalhos passados, os trabalhos relacionados, mostra que a sua contribuição é valiosa e apresenta os resultados e discute sobre ele, relacionando os resultados de outros trabalhos. Uma outra forma de avaliação, um outro quesito de avaliação é a linguagem. A linguagem que o seu trabalho apresenta, se tiver erros de gramática, coesão, de linguagem, qualquer idioma, esse trabalho é reprovado. Então, primeira coisa é verificar se não contém nenhum erro de grafia ou gramática ou coesão. E a sua baixa fluência no idioma de escrita também é avaliado. Se você está escrevendo em português um trabalho, depois que você leu, não encontrou nenhum outro defeito, não tem nenhum erro de português nele, verifique com uma outra pessoa
que não é da tecnologia, que não é da área de exatas, para ler o seu trabalho, para verificar se a pessoa realmente conseguiu entender o que você fez. E só depois, eu repito, só depois você vai traduzi-lo. Ok? E a tradução é um processo que depois eu vou mostrar no próximo slide como é o processo de tradução de escrita científica. Bom, ainda seu trabalho será avaliado de acordo com a bibliografia utilizada. A análise é bem simples. Você pega o ano corrente, por exemplo, nós estamos em 2014, e vai subtrair 3 anos. 3 anos, ou seja, 2011. Então, todos os seus trabalhos relacionados que mostram o estado da arte estão nesse intervalo, de 2011 a 2014. E onde é que você vai utilizar essas referências? Na fundamentação? Não. Você vai utilizar nos trabalhos relacionados. Na parte da fundamentação, você vai utilizar as bibliografias que estão entre os anos correntes, né, do ano corrente, menos 5 ou menos 10 anos. Bom, menos 10 anos são as das literaturas, são os livros, né, a literatura de estudo. E de 5 anos foram que o avanço da tecnologia, o avanço das propostas. Mas o que está sempre sendo discutido é ao avanço do estado da arte. Nisto é computado também um outro quesito que é a originalidade. Originalidade do seu trabalho. Normalmente, só em eventos. Quando você manda um trabalho que foi aprovado em um evento e tem condições suficientes em submetê-lo a uma revista, você peca no quesito da originalidade. Porque já foi apresentado, não é tão original assim. Todavia, é importante você manter esse quesito de ser um trabalho original. Não precisa ser inédito, né? Mas tem que ser uma atuação, né? Uma aplicação, uma discussão que mostre alguma validade para o seu trabalho. E nos eventos, como é que eles são avaliados? Eles são avaliados, primeiro, se não tem nada de novo ou original, ou apresenta uma baixa potencialidade sobre o que é novo. Às vezes, né, se você mostra uma nova tecnologia, ele se enquadra aí no item 3, né? Apresenta uma ideia, né, não tão nova, mas com fundamentos já existentes. E quando você está mandando para uma revista de mais impacto, é obrigatório você mostrar que existe uma aplicação, uma teoria, uma atividade, um processo que promove uma inovação, promove uma mudança do estado da arte. E seu trabalho será avaliado de acordo com seus resultados apresentados. Aí lembra aquela parte que a gente cobra no final? Não é apenas a amostra dos resultados em gráficos de barras, de pizza, mas sim que você, nesses resultados, conseguiu discutir o texto no capítulo seguinte, sugeriu algumas discussões mais fortes sobre a tecnologia, apresentou algumas limitações, e eu volto nesse quesito. Os seus resultados têm que mostrar as potencialidades e a limitação da sua tecnologia ou do processo. Sem isso não há discussão. E a partir disso é dado uma nota referente ao impacto. O impacto que esse trabalho tem na ciência. Na ciência, recorte da área que você está aplicando ou está enviando o trabalho. Às vezes você pode ter um baixo impacto ou sem impacto nenhum, que não é o nosso interesse, e nós, na área de tecnologia, procuramos sempre mostrar que existe algum impacto. Mas como é que você vai
vai conseguir mostrar que existe algum impacto quando você promoveu um avanço do estado da arte. Então, aquela parte onde você faz a revisão das aplicações, revisão da literatura, você tem que mostrar, levantar pelo menos uma tabela, um gráfico mostrando qual é o impacto que o seu trabalho vai apresentar. Então, feito isso, são alguns quesitos, normalmente são realizados algumas métricas de avaliação. A partir desses quesitos é feito um total de pontos. Normalmente é computado de 1 a 5 ou de 1 a 7, mediante a revista ou evento. É feito normalmente uma média aritmética. A média aritmética. Nessa média aritmética, ela irá mostrar se o seu trabalho contém condições de aceite. Normalmente, os trabalhos que têm média aritmética maior que 3,5 são aprovados. Menos que 3,5 são reprovados, mas, professor, como é que pode chegar nesse meio ponto aí, Esse meio ponto, pela média, vai depender da relevância do evento. Já vi alguns eventos que têm uma nota de corte, vamos dizer assim, 3,8. E outros eventos que têm uma nota de corte de aceite de 2,5. E isso vai de acordo com a área. Às vezes, uma área de grande inovação, a nota de corte é maior. Bom, de maneira geral, esse é um pequeno exemplo de como nós iremos produzir nosso trabalho. E para todos no laboratório, meu grande abraço, e ficamos para a apresentação do próximo slide, próxima microaula sobre o processo de tradução.